Olá, amigos! Está no ar Sindicep Entrevista, um espaço para discussão de temas relevantes para os servidores públicos e toda a sociedade. Você pode assistir na TV Alternativa, canal 19.1, no sábado às 8 horas, ou a reprise, domingo às 7 e segunda-feira às 8h30. Você pode acompanhar também em nosso site e em nossas redes sociais. No programa de hoje, vamos receber o advogado Guilherme Zagalo, assessor jurídico do Sindicep Maranhão. Na pauta, ação de insalubridade dos trabalhadores da EBSER e situação dos acordos com o governo federal. Doutor Guilherme, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia a todos aqueles que nos assistem, boa tarde, boa noite, os que vão assistir depois na internet, enfim. Zagalo, o governo tentou mudar o cálculo do adicional de insalubridade dos trabalhadores da EBSER, passando a usar o salário mínimo como referência. Mas o Sindicep, através de sua assessoria jurídica, entrou na justiça e conseguiu liminar, garantindo a manutenção do cálculo, usando como parâmetro o salário base. Como está essa situação? Esta semana passada nós acabamos de ter confirmada aquela liminar que havia sido concedida, uma sentença agora de mérito, de primeiro grau, cabe ainda recurso, mas a Justiça reafirmou o entendimento de que o governo poderia fazer alteração, a lei prevê o pagamento do adicional de insalubridade com base no salário mínimo, mas isso se não houver algum regulamento empresarial, como era o caso. A EBSER tinha até 2019 um regulamento específico sobre o assunto que previa o pagamento sobre o salário base. Então, qualquer alteração, ela só poderia ter efeitos futuros, após 2019. Quando a EBSER anunciou essa mudança, a UFMA anunciou que faria essa mudança de critério de pagamento, nós fomos à Justiça, o Sindicep, obteve a decisão de imediato, ou seja, não chegou a produzir efeitos práticos nas pessoas, mas havia aquela dúvida, aquela preocupação, aquela insegurança. Foi deferida a tutela de urgência, que as pessoas falam popularmente como liminar, é mais fácil de compreender, e agora há uma sentença de mérito. Alguns outros estados, a Condicef obteve uma decisão parecida, sentença de mérito, ainda esse mês, agora de janeiro, em Brasília, começam a sair, o que reforça a compreensão de que realmente o governo agiu errado quando quis alterar a base de cálculo do adicional de insalubridade para o salário mínimo para os servidores anteriores a 2019, não poderia ter feito isso. Claro, é uma decisão judicial ainda, não é definitiva, depende da confirmação, se houver recurso, muito provavelmente haverá. Mas as decisões que têm sido proferidas sinalizam que há uma perspectiva mais tranquila. Então, a mensagem que a gente quer dar aqui é de tranquilidade para esses servidores que estavam preocupados que o seu adicional de insalubridade saísse do salário base para o salário mínimo, o que para a maioria dos casos representa uma perda de valores expressiva. Então, esse é o sentimento. Claro que não é ainda definitivo, precisamos seguir acompanhando o processo judicial, mas nesse momento, o próprio tempo de julgamento da apelação do recurso é um tempo mais longo. Então aí vamos ter pelo menos um ano, vamos dizer assim, de tranquilidade em relação a esse tema. Agora, doutor Zagalo, outra pergunta muito frequente entre os trabalhadores é se os trabalhadores e trabalhadoras que entraram na EBSER após 2019, se também poderão ter esse cálculo de insalubridade feito sobre o salário base, respeitando a questão da isonomia. Olha, sendo bem sincero, a probabilidade de uma revisão judicial disso é muito pequena, porque realmente o que a lei prevê é o pagamento sobre o salário mínimo, não sobre o salário base, mas ressalvado aquilo que eu estava explicando, quando há um regulamento empresarial, que havia, no caso da EBSER, prevendo diferente, prevalece esse regulamento. A lei permite que o empregador modifique esse regulamento, só que os efeitos são somente para os novos funcionários. Então, aqueles que entraram após 2019, para esses, a chance da Justiça rever o critério para passar para o salário básico é muito baixa. É uma ação que, inclusive, a gente não tem recomendado, por enquanto, ao sindicato ajuizar, em função do risco elevado que pode decorrer, condenação de custos e honorários contra os servidores ou contra o sindicato, se a ação for coletiva. Nesse caso, a única saída que eles teriam para isso seria através de acordo coletivo?
Acordo coletivo, sim, é possível a pactuação de valor, bases de cálculos diferentes daquilo que está previsto na lei, que é o salário percentual do salário mínimo, né? Dependendo do grau de insalubridade. Muitas empresas praticam isso, empresas do setor industrial, um adicional de insalubridade. Dificilmente você tem o salário básico como referência, mas é relativamente comum, por exemplo, que o piso salarial previsto em acordo coletivo seja a base de cálculo do pagamento do adicional de insalubridade. Mas isso depende de acordo coletivo anual. Então é uma disputa política, já não é mais judicial. A ser travada ano a ano ou a cada 2 anos, dependendo da vigência do acordo coletivo. Doutor, outro ponto importante é em relação à atualização do auxílio insalubridade, que hoje é de 20% e a categoria solicita que seja aumentada para 40%. Como é que está esse processo? Nós temos lá no Hospital Universitário várias situações de pessoas que não recebem adicional de insalubridade, mas exercem atividade em área insalubre, ou pessoas que estão classificadas como insalubridade em grau mínimo, quando tem um tempo de exposição maior, um risco maior, e deveriam, portanto, receber um adicional majorado, num percentual maior. O Sindicep ajuizou em 2025 6 ações específicas por setor de trabalho, nessas ações, pleiteando esse reconhecimento para aqueles que não têm e a elevação, a majoração para aqueles que estão em grau mínimo, você faz por local de trabalho. Nós acabamos de receber agora em janeiro o primeiro laudo pericial da clínica médica que reconheceu a insalubridade em grau máximo para praticamente todos os cargos que foram mencionados na ação. Somente o assistente administrativo não foi reconhecido como atividade insalubre. Aí há um recurso, o recurso do sindicato vai discutir especificamente esse cargo, mas todos os outros cargos tiveram a insalubridade reconhecida em grau máximo. Aqueles que não recebem, portanto, passariam a receber, e os que recebem no grau mínimo seriam majorados. Isso, por enquanto, é laudo pericial, né? Não é decisão. Não é ainda a sentença, e a sentença judicial é que o juiz pode simplesmente homologar e incluir na sentença, na forma do laudo pericial. Ele pode considerar parcialmente, enfim, ele está livre para, de acordo com as suas convicções, decidir o caso concreto usando parte do laudo ou o laudo todo, ou mesmo produzindo uma decisão diferente, o que é muito raro. Normalmente, nesses processos, a decisão judicial ela é fundamentada sobretudo no conteúdo do laudo. Agora, isso também dá uma sinalização importante para os outros laudos, nas outras 5 ações, para os outros setores que não a clínica médica, que foram ajuizadas, né, que algumas dessas perícias já estão acontecendo lá no Hospital Universitário. Aguardamos aí para os próximos meses, próximas semanas, que esses laudos sejam divulgados, porque isso demonstra que a forma como o adicional de insalubridade está sendo pago no Hospital Universitário não está correta, não está de acordo com o que prevê a lei. Mas claro que isso é uma batalha, não é uma ação só, né? São 6. O laudo pericial em um dos processos é uma sinalização importante, mas vamos dizer assim, nós estamos subindo a ladeira ainda, subindo a montanha para que esse direito seja reconhecido. Tem muita luta ainda pela frente. Com certeza. Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Servidor Público Federal, venha filiar-se ao Sindicep e participe do exclusivo Clube de Benefícios, criado especialmente para você. São dezenas de parceiros, da área médica ao setor de serviços, com descontos especiais para a família Sindicep. Garanta já para você e seus dependentes as vantagens de ser filiado ao Sindicep. Estamos de volta com o advogado Guilherme Zagalo. Doutor Zagalo, o ministro Flávio Dino acabou de determinar que fossem suspensas diversas gratificações e verbas indenizatórias. Isso atinge todos os servidores? Não, isso não atinge todos. Aliás, atinge uma pequena minoria dos servidores públicos brasileiros que tem parcela da sua remuneração na forma de verbas indenizatórias. Normalmente, integrantes do Poder Judiciário ou do Legislativo. No Executivo é muito raro você ter esse tipo de forma de remuneração.
E porque muitas das vezes isso está acontecendo sem que haja uma previsão legal, ou seja, o pagamento de uma determinada verba, fora às vezes contornando o teto constitucional de remuneração. É por isso que, por exemplo, posso mencionar aqui magistratura, Ministério Público, é muito raro nós encontrarmos pessoas que ganhem, respeitem o teto constitucional hoje de R$46 mil. Na média, o teto virou piso e as pessoas acabam, por conta dessas indenizações, recebendo valores mais elevados. Essa discussão que a decisão do Supremo Tribunal Federal traz é uma decisão tardia, já devia ter acontecido há mais tempo. Vamos aguardar se ela vai ser confirmada pelos pares, né? Por enquanto é uma decisão monocrática, ela precisa de confirmação pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, mas é uma decisão muito bem-vinda. A gente não pode ter duas regras. Para o servidor público comum, vamos dizer assim, aquele que está na linha de frente do atendimento ao cidadão, o pagamento de qualquer verba depende de lei específica, aprovada pelo Congresso, orçamento, e para determinadas parcelas, pouca gente, mas com valores muito elevados, então acaba sendo um valor muito expressivo anualmente, essas verbas são praticamente ilimitadas. A gente tem casos, claro que isso não é a média, mas tem casos de servidores, sobretudo no Executivo Federal, com remunerações anuais de 600, 700, 800, R$1 milhão, que foge completamente do teto constitucional. Se há alguma diferença, o caminho adequado, pode até ter pagamento administrativo, mas tem que ter claramente a previsão em lei para que isso aconteça, esse pagamento. Quando houver dúvida, que essa decisão seja uma decisão judicial, submetida ao crivo do sistema recursal. Não pode uma mera decisão administrativa criar um direito, vamos dizer assim, duvidoso ou de legalidade muito limitada. Agora, doutor Zagallo, isso aconteceu também agora na Câmara, né? Foi aprovada lá uma regra para os servidores da casa, em que implementaram um sistema novo de tempo, né? 3x2, e pagando essa folga em forma de pecúnia. E isso é possível? A Câmara fez um pouco diferente porque fez aprovando uma lei. Essa lei está agora no prazo de sanção. Aparentemente há uma sinalização do Executivo Federal de que trechos dessa lei serão vetados, e aí caberá ao Congresso, em sessão conjunta, Câmara e Senado, decidir se esse eventual veto, que ainda não se confirmou, né, será ou não mantido. Mas tudo isso sempre está submetido ao crivo do exame da constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, se houver provocação por um partido político, a Procuradoria-Geral da República. Via de regra, a gente não pode demonizar as verbas indenizatórias. Pode acontecer de um direito ter sido negado e o servidor ter, vamos dizer assim, a possibilidade de receber, mas me parece que no Brasil isso virou o que era para ser uma exceção, virou uma regra, e uma regra de contorno. Por exemplo, quando a gente fala em remuneração de juízes, membros do Ministério Público, Defensoria, Advocacia, subsídio em parcela única. Subsídio em parcela única, em português, significa um contra-cheque com uma linha só de rendimento, de remuneração. Não tem parcelas adicionais. Às vezes, essas verbas indenizatórias pagas administrativamente, elas se transformam numa segunda, terceira, quarta linha, uma gratificação de acervo, uma gratificação de atividade longínqua. As exceções estão previstas na Constituição. No caso, por exemplo, de quem exerce função eleitoral, juízes e promotores, eles têm uma gratificação pequena, mas prevista na própria Constituição. Então, as exceções a essa subsídio em parcela única já estão na própria Constituição e não podem sair de uma decisão administrativa. Nesse caso específico dos juízes eleitorais aí, também porque é provisório, né? Eles têm mandatos, não é isso? Tem mandatos, exato. Não é algo que vai ficar... Os valores são baixos, as gratificações eleitorais não são exorbitantes, elas não
ultrapassam, vamos dizer assim, a não ser que seja alguém que já esteja próximo ao teto constitucional, os ministros da Suprema Corte que ganham no teto, ou enfim, o sistema de remuneração nosso é por degraus, né, vamos dizer assim. Aquelas faixas que estão mais próximas do fim, próximas ao teto, pode ser até que ultrapasse, mas as gratificações eleitorais não geram esses absurdos que são mencionados pela imprensa eventualmente. E, assim, é bom que, como o senhor falou, essa medida já veio atrasada, porque isso também serve para disciplinar e mostrar que o serviço público não tem esses super salários todos, né? Não é essa a regra. Na sua maioria, 70% dos servidores públicos têm remuneração abaixo de 5, 6 mil reais. Ou seja, a sociedade tem uma percepção de que o serviço público brasileiro é bem remunerado, e isso não é verdade. Nós temos uma pequena fração do nosso serviço público com os salários mais elevados, mas a maioria, nós temos 12 milhões de servidores públicos no Brasil. E quando você vai analisar municípios, estados e a União, a situação é ainda mais grave. Nos municípios, os salários são ainda, a média salarial é de pouco mais de 2 mil reais, em torno de 3 mil reais. Então, os valores são ainda mais baixos. Claro, num país que tem um salário mínimo ainda abaixo de R$ 1.621, para a sociedade, a percepção é de que o servidor público tem uma remuneração maior, mas isso não é diferente, vamos dizer assim, na maioria dos casos, da média da remuneração que é pago para os trabalhadores da iniciativa privada. Uma pequena parcela, mas uma parcela realmente muito ínfima do nosso serviço público, é que tem esses valores salariais elevados e que causam essas distorções, causam essa percepção equivocada em relação ao serviço público como um todo. Então, quer dizer, assim, para deixar bem tranquilo os filiados do Sindicep, que essa medida dificilmente alcançará algum deles. Olha, eu acho que no serviço público aqui federal no nosso estado, dificilmente nós vamos encontrar pessoas atingidas por essa decisão, e que ela ainda precisa ser confirmada, né? Vamos aguardar realmente se isso será, porque foi concedido um prazo para que os tribunais, para que todos os entes que estão submetidos, como é controle concentrado de constitucionalidade, isso pode acontecer, uma decisão que tem efeitos não só para aquele caso concreto, mas para todas as situações semelhantes. Então, vamos ver se isso se confirma nos próximos meses. E outra coisa, isso também, dentre esses penduricalhos, né, como foi falado, não se coloca a parte de diárias, né? Não, porque aí esse é um tipo previsto também, é uma exceção. Vamos dizer assim, isso tem previsão, você não tem, a pessoa não pode pagar para trabalhar. Perfeito. Se ela tem, muitas das vezes, muitos servidores públicos, eles têm que conduzir os veículos, e às vezes tem gratificação. Temos algumas situações excepcionais de pessoas que vão para áreas de fronteira, áreas indígenas, que muitas das vezes é o próprio servidor que acaba custeando e depois precisa ser reembolsado daquela despesa que ele teve, ou com combustível, ou com alimentação num lugar remoto. Existem algumas exceções, mas para isso nós temos lei que assegura essa indenização. Aí sim, uma legítima indenização de uma despesa realizada por um servidor público para o exercício da função pública. Nós vamos fazer mais um pequeno intervalo e já voltamos. Servidor Público Federal, venha filiar-se ao Sindicep e participe do exclusivo Clube de Benefícios, criado especialmente para você. São dezenas de parceiros, da área médica ao setor de serviços, com descontos especiais para a família Sindicep. Garanta já para você e seus dependentes as vantagens de ser filiado ao Sindicep. Estamos de volta com o advogado Guilherme Zagalo. Doutor Zagalo, o Ministério da Saúde está chamando os seus servidores para fazer o exame periódico. E eles estão convocando, na realidade. Isso é obrigado? O servidor é obrigado a fazê-lo? Vamos lá. Esse exame periódico, ele é obrigado para a administração pública oferecer aos seus servidores.
para os governos, o governo federal no caso, né, suas autarquias, eles têm a obrigação de manter isso não tem sido exercida essa obrigação, cumprida essa obrigação, mas para o servidor é facultativo. O decreto que regulamenta, isso tem previsão no regime jurídico único, na Lei 8.112, o decreto que regulamenta esse dispositivo diz que o servidor pode recusar formalmente, só que ele tem que assinar um documento, né, isentando a administração, então, de qualquer responsabilidade, dizendo que foi chamado, mas ele pode ter individualmente o direito de recusa. Então, a gente precisa compreender isso como é obrigatório para a administração, tem que fornecer, aqueles órgãos que ainda não fazem, estão em mora, estão em dívida, é um direito do servidor de prevenção, enfim, ele não tem que ir atrás ou de contratar um plano de saúde privado, ou de ir para o SUS para fazer uma revisão geral da sua condição de saúde. Seria uma obrigação, é uma obrigação da administração fazer esse exame periódico, mas para o servidor isso não é obrigatório, ele pode recusar. Então a situação é que acho que a gente tem que brigar para que os outros órgãos que ainda não estão fazendo estendam esse direito a todos os servidores, e aquele servidor que se sentir incomodado por algum motivo, ele pode recusar. Agora, eu entraria assim, na esfera privada, é desejável, a saúde, ela preferencialmente deve ser preventiva, é muito mais simples atuar em problemas de saúde quando você identifica o problema no seu início, qualquer que seja ele, do que aquelas intervenções já com uma complicação, com alguma situação já mais avançada. Eu diria que é recomendável que a gente estimule nos servidores a cultura de realização desses exames periódicos. Se um servidor nos procurar lá no jurídico do sindicato, não quero fazer, nós vamos orientar, só o senhor recusar. Mas se o senhor me perguntar um conselho pessoal, eu acho que o senhor deve fazer, a senhora deve fazer, porque isso é em favor da saúde. Inclusive, isso é uma luta dos próprios trabalhadores, né? É uma luta antiga. Isso não constava em 1990 na redação inicial do RJU, foi uma conquista a partir de 1998, depois a lei foi modificada em 2009, então é um direito que foi conquistado com muita luta pelos servidores públicos brasileiros e que a gente deve, vamos dizer assim, brigar para que esse direito seja efetivado plenamente, mas da forma como foi concedido, ele não é obrigatório. Então, aquele que por algum motivo queira recusar, pode fazê-lo. Doutor Zagallo, falando em direito, os servidores públicos ainda estão muito preocupados com a possibilidade do Congresso votar a PEC 38, da reforma administrativa. Ela realmente é muito ruim para os trabalhadores e para o serviço público? Olha, ela vem substituir, vamos dizer assim, no seu objeto, a PEC 32, que já era muito ruim. A PEC 38, ela é uma versão muito piorada da PEC anterior, que era já a privatização do serviço público, a precarização do serviço público, um serviço público basicamente terceirizado, com servidores precários, sem extensão em larga escala de contrato temporário, enfim, para a gente analisar essa proposta, a gente precisaria de mais tempo. Mas eu posso, comparando com a anterior, que já era muito ruim, ela é uma versão piorada da PEC 32. Não acredito que ela seja votada esse ano, em função de ser um ano eleitoral, mas ela sinaliza qual a intenção do parlamento brasileiro. Ela foi proposta pelo Congresso, né? Com algumas contribuições do governo federal nessas questões de carreira única, de cargos genéricos. Supostamente eles usam como justificativa os excessos que a gente conversava há pouco, dessas verbas indenizatórias, mas isso é usado para desviar, na minha avaliação, vamos dizer assim, o lado duro de retirada de direitos, de precarização do serviço público. Alguma coisa que devia ter sido feita há muito tempo, que é um controle maior sobre esse pagamento dessas verbas indenizatórias, para justificar uma precarização, uma privatização do serviço público. Então a gente tem que estar muito atento. Isso pode não ser votado, provavelmente não será votado em 2026, mas isso sinaliza a intenção do nosso parlamento em relação ao serviço público, ou seja,
2027, a depender da correlação de forças no Congresso. Daí também é importante que os servidores públicos e a sociedade brasileira como um todo esteja atento. A eleição, nós temos uma eleição importante no final do ano, né, dos nossos governadores, presidente da República, mas tão importante quanto é a votação que nós vamos fazer para a Câmara Federal e para o Senado Federal. Precisamos estar muito atentos, porque dessa votação nós vamos ter aí as consequências desse... Agora, Zagallo, exatamente por ser um ano eleitoral, não seria melhor para os servidores hoje que ela fosse votada e definitivamente arquivada, ou perdesse a votação exatamente por isso, e não ficar com essa pendência? Mas como os autores dessa proposição sabem que é difícil de votar, eles vão se movimentar politicamente para que isso não seja pautado, para que eles tenham, vamos dizer assim, essa possibilidade de, numa correlação de forças mais favorável, dependendo do resultado da eleição para o Senado e para a Câmara Federal, de ter essa votação. Zagallo, outro ponto que está sendo muito debatido dentro da categoria diz respeito aos pontos que foram negociados durante todo o ano passado com o governo federal, e o governo mandou o PL para a Câmara sem que atendesse a todos eles. Né? Aí passaram por cima e foi remetido para o Senado. No caso de lá no Senado também não serem emendadas essas propostas, há alguma possibilidade de judicialização disso? Sendo bastante direto, não. O Poder Judiciário, ele não cria direitos, ele interpreta a Constituição e as leis, e quando há uma decisão administrativa que contraria a nossa Constituição ou dá uma interpretação inadequada e incorreta para a lei, ele pode atuar e determinar a correção, mas é vedado ao Poder Judiciário a criação de direitos. Há uma súmula antiga do Supremo Tribunal Federal sobre isso, então não se cria direitos no Judiciário. A criação de direitos, ela em alguns casos, no caso, por exemplo, de servidores públicos, depende da iniciativa do chefe do Executivo e depende da votação pelas casas do Parlamento, Câmara e Senado. Nesse caso específico que nós estamos falando, o que precisa ser feito é uma mobilização política pelos servidores públicos para que o Senado acolha parte dessas emendas e a matéria retorne à Câmara. A Câmara teria também que ser pressionada para acolher essas alterações. Não adianta criar uma falsa expectativa na categoria de que essa matéria vai ser enfrentada, vai ser resolvida pelo Judiciário. Não é papel do Judiciário, pelo contrário, eles têm proibição expressa de assim agir. Isso é uma decisão política? É uma decisão política das câmaras legislativas, no caso Câmara e Senado, né? No caso específico, quando cria direitos, inclusive depende tem questão de iniciativa, né? A iniciativa ela é privativa do chefe do Executivo, então houve, só que não na amplitude que deveria. O projeto que foi apresentado não acolheu tudo aquilo que havia sido discutido, negociado nas greves. Para isso, então, a gente precisaria agora, a matéria já foi discutida na Câmara, que o Senado seja pressionado, mensagens, redes sociais, audiências públicas e, eventualmente, acolha parte dessas propostas que foram acordadas, vamos dizer assim, lá com os servidores públicos no momento das greves, e que a matéria possa, então, sendo admitida pelo Senado, retornar à Câmara para que a Câmara, aí sim, dê a palavra final. Doutor Zagallo, infelizmente nosso programa está chegando ao fim. Obrigado pelas explicações e queríamos que o senhor deixasse uma mensagem para a categoria e para a nossa audiência. Olha, 2026 é muito importante. A gente vive reclamando das leis, reclamando do nosso parlamento. Somos nós que elegemos os nossos representantes. Aqui não falo vote A ou vote B, mas posso dizer vote com atenção, analise o histórico de atuação daquelas pessoas que estão pedindo o seu voto nessa eleição. Se nós estamos reclamando do nosso Congresso Nacional, fomos nós que elegemos esse Congresso. Então, em grande medida, nós próprios temos que ter uma reflexão sobre as nossas escolhas, porque essas escolhas têm consequências. Então, 2026 é um ano importantíssimo para o nosso futuro.
e precisamos estar muito atentos à escolha dos nossos representantes nas câmaras políticas, no caso Câmara, Senado, além dos chefes do Executivo. Né? Muito obrigado. Queremos agradecer também a companhia de quem nos assiste. Esperamos todos para a próxima edição do Sindicep Entrevista. Até lá!